Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Em que estaremos estudando na escola bíblica dominical, desta vez o livro de Esté, na lição de número 7. Temos como título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O textuário encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática nos diz o seguinte neste domingo: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Glória a Deus. Nesse contexto que vimos no domingo passado, na lição passada, contexto do livro de Esté, que os judeus estavam no cativeiro e que houve a deposição da rainha Vasti. O texto bíblico da leitura bíblica em classe encontra-se em Esté, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, 16 e 17 e 19. E depois, capítulo 2 de Esté, versículos de 12 a 17. Faremos a leitura. Esses dois textos tratam exatamente do que ocorreu na deposição da rainha Esté, no capítulo 1, e no capítulo de número 2, a rainha, a Vasti, a Vasti é deposta e Esté é feita rainha em seu lugar, em lugar de Vasti. Diz assim o texto bíblico, capítulo 1, versículo 10, de número 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arboná, Gigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, e que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes da sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos seus eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Verso 16. Então disse Mucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Verso 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti
não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Ester, capítulo 2, a partir do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo as leis das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos, quanto haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Ester. Glória a Deus. Essa lição e esse livro em particular, o livro em particular não trata do nome de Deus, mas essa lição, ela nos traz algo que é muito interessante no ponto de vista de confiarmos, de obedecermos ao Senhor, de confiarmos de que Deus está no controle e de que num tempo oportuno Deus vai chegar às nossas mãos aquilo que Ele quer que chegue. No tempo oportuno, Ele nos faz ser também instrumentos em suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus onipotente e Ele é soberano, né? Então, nesse caso em particular, nós vemos que existe uma motivação da rainha Vasti em não querer se apresentar à presença do rei, como ele havia ordenado, e vemos que ela desobedece uma ordem do rei. Já Ester, como nós vamos ver na lição, ela mesmo indo à presença do rei, mesmo ela passando esse ano, que como nós lemos aqui no versículo 12, ela passou um ano, né, para se preparar para chegar na presença do rei, mesmo ela estando longe do seu tio, né, ela obedeceu ao que ele determinou, ao que ele orientou. Ela, ao contrário de Vasti, foi obediente. E a obediência é um atributo bíblico de vital importância para desenvolver a humildade cristã. Na obediência que nós somos forjados em Cristo, né? Quando obedecemos à palavra de Deus. E a desobediência, ao contrário, ela pode levar ao orgulho, à arrogância, à autossuficiência, né? Então nós vemos que nesse caso, esse comportamento de desobediência levou a rainha Ester a ser deposta, né? E a rainha Vasti a ser deposta, desculpe. E a obediência de Ester levou-a a ser alçada a rainha. E isso, né, a obediência resultou nesse posto que ela assumiu, e que isso aí, lá na frente, né, foi crucial para o livramento que o Senhor Deus daria ao povo de Israel, que estava naquela situação de cativeiro. No decorrer do trimestre, nós vamos ver nas lições que se seguem
exatamente como ela foi instrumento de Deus. E se você conhece a história, já sabe que ela foi usada para livrar o povo de Israel, né? Que foi perseguido por um dos persas, né? Um dos auxiliares do rei Assuero. Esse Assuero, como no primeiro tópico da lição fala, né? O banquete de Assuero e a recusa de Vasti em apresentar-se. Esse Assuero foi o filho de Dário, que governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, ou seja, ele tinha um vasto império, né? E o seu nome grego era Xerxes. Então, esse período ele é bem preciso, porque no início do livro nós vemos, no capítulo 1, né, no versículo 3, diz: no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Ou seja, ele, no terceiro ano do reinado de Xerxes, ou de Assuero, ele faz um convite, e é quando acontece esse banquete, né? Quando acontece esse banquete, onde ele solicita a presença da rainha Vasti, e que ela declina desse convite, né? Então, houveram 2 banquetes, né? Nessa festa que o rei Assuero fez, né? Nessa grande festividade, haviam 2 banquetes distintos. Um banquete público, né? E outro exclusivo. Foram 180 dias que Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã. Esté 1, de 5 a 8, diz isso aí, né? Que está aqui. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, né? Primeiro ele convidou todos os senhores das províncias que estavam perante ele, para mostrar o seu poder, e por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, durante 6 meses, ele passou diante desses senhores, desses nobres, mostrando, ostentando o esplendor de sua excelente grandeza. E quando acabaram esses dias, né, no versículo 5, nós vemos: acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então, depois dos 180 dias de festa, eles ainda fez um banquete agora para toda a população. Todos foram convidados, né? E aí ele expôs tudo o que ele tinha de bom. No versículo 6 diz: as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Então, também, no versículo 9 diz: também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ou seja, enquanto havia esse banquete para toda a população, a rainha Esté fez um banquete para as mulheres na casa real. O rei Assuero dando o seu banquete de 7 dias para todo o povo, com toda a pompa, né? E a rainha Esté fez um banquete, um banquete mais, vamos dizer assim, recatado, um banquete onde ela era mais privativo, né? Onde ela estava com as mulheres da casa real, e não naquele banquete onde o rei Assuero estava expondo toda a sua riqueza diante de todos os moradores da fortaleza de Suzã, que todos foram convidados, né? Então, ela ofereceu esse banquete e era restrito às mulheres do palácio. Então, Esté 1:9, que nós lemos, trata disso. E aí vem, no 7º dia deste banquete público que Assuero estava dando, aí que ele faz o convite
a rainha Vasti. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, como nós lemos no texto da leitura bíblica em classe, o rei Assuero, em sua euforia, ele já estava com o coração tocado pelo vinho, né? como diz no versículo 10, né? Estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar a rainha Vasti, né? E aí pediu para que ela se apresentasse com a coroa real, para que ele mostrasse também, como estava mostrando tudo que tinha, como nós lemos nos versos 6 e 7, que ele demonstrou a sua grandiosidade do reino, o poderio econômico que tinha do reino, e aí manda chamar a rainha Vasti, porque ela era formosa à vista, né? E enviou os eunucos, e os eunucos voltam de mãos abanando, né? E aí vem o tópico 2 da nossa lição. Desculpa. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Então, a recusa da rainha Vasti, existem várias opiniões, vários estudiosos tentam explicar por que ela resistiu, porque ela não atendeu à ordem do rei, né? Então são diversas opiniões a respeito da conduta tanto do rei quanto da rainha Vasti nesse episódio, por que ele quis chamá-la, alguns querem explicar, mas o certo é que o que está na palavra de Deus escrito é o que nós podemos ter, porque qualquer outra explicação que não a bíblica, nós estaremos inferindo, nós estaremos fazendo uma exegese e não uma exegese, né? Algo que dá um sentido à Escritura alheio ao que está realmente escrito e o que foi revelado. Porque o que está revelado é exatamente o que nós lemos, que o rei manda chamá-la e ela se recusa a ir, né? a se apresentar como o rei pedia. E aí, com isso, os nobres fazem aquela interrogação ao rei. Rei, olha, ela não apenas pecou contra ti, né? O texto é bem claro quando eles dizem. Quando eles dizem no texto bíblico em classe, né, que nós lemos, eles dizem assim, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos em que há todas as províncias do rei Assuero. Ou seja, isso iria se espalhar, essa notícia, e iria ser um problema, principalmente naquela época, para todas as pessoas, para toda a extensão do seu reinado, né, do seu império, né? E neste caso, o rei Assuero aplica a lei dos persas e dos medos, e ele decreta, né, por sugestão do seu conselheiro, e vale salientar nesse caso, como o próprio comentarista da lição trata, vale salientar que, apesar do chamado e da ordem do rei Assuero ter sido feita quando ele estava com o coração alegre pelo vinho, quando o rei já estava alegre pelo vinho, ou seja, já não estava tão bem das suas faculdades, mas a aplicação da sentença não foi de uma forma abrupta, não foi impensada, né? Ele pergunta, né, a pergunta do rei, lá em Esté 1:15, ele pergunta dizendo assim, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Ou seja, há uma pergunta, e há uma pergunta que trata da lei. Então, é feita uma pergunta já para que haja uma decisão baseada na lei, né? Então, quando ele toma essa atitude de destituir a Vasti, ele faz essa destituição de Vasti já como um decreto, como uma lei que não pode ser revertida, né? A lei dos medos e dos persas, qualquer que tenha sido o motivo
da quebra do protocolo, né, Assuero ficou numa situação difícil, porque ele tinha que tomar uma decisão e a ordem expedida do rei não podia voltar atrás. Mesmo que ele amasse muito a Vasti, mesmo que ele quisesse perdoá-la, ele não iria perdoar, porque ele havia quebrado uma ordem do rei, ele havia desobedecido a uma ordem do rei. Né? E ele, no Império Persa, a palavra do rei não voltava atrás. Né? Tem até um ditado, que a palavra de rei não volta atrás. Então, neste caso, era uma lei dos persas que ele não podia reverter. Tanto que, lá na frente, né, quando Esté já é usada como um instrumento de Deus já estava cumprindo o propósito para o qual ela estava sendo aqui feita rainha, não pôde anular a sentença que tinha sido dada por Assuero, em que os persas iriam matar os judeus. Né? Lá em Esté 8, capítulo 8, versos 7 e 8, vamos ler esse texto, que mostra que quando ele destitui a Vasti, ele não tinha como voltar atrás. E aí nós vamos ver que vai passar um período de tempo para que ele venha a colocar a Das, ou Esté, como rainha, fazê-la rainha. Capítulo 8 do livro de Esté, versículos 7 e 8, diz assim: Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. O próprio rei diz: o que for dito, o que for selado, não é para revogar. E versículos 10 e 11 diz: E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram cartas pelas mãos dos correios a cavalo, e que cavalgaram sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destituírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província com que eles apertassem crianças e mulheres e que se saquearem os seus despojos. Ou seja, havia um decreto que Amã havia feito com que Assuero assinasse, que era para destruir, para ir contra os judeus, para matar todos os judeus, para se terminar com os judeus. E o rei Assuero não pôde desfazer essa ordem. Ele teve que fazer um outro edito para que os judeus pudessem se defender. Então, como aqui no caso da destituição de Vasti, quando ele destitui a Vasti, quando a Vasti é deposta do cargo de rainha, ele era definitivo. Por isso que o rei Assuero vai e pede conselho, antes de tomar a decisão, sabiamente, ele pede conselho aos seus conselheiros, né? E, segundo a lei, é-lhe dito o que deveria ser feito, né? Então, essa notícia de que a rainha Vasti desobedeceu ao rei e sofreu a punição, evitou, né, o que eles temiam, né, que a notícia desse feito da rainha sairia a todas as mulheres e elas desprezariam os seus maridos, né? Isso provocaria teria uma grande repercussão no reinado dos persas, né? E o terceiro tópico da lição, já estamos chegando para o final da lição, é quando Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha, né? O propósito de Deus aqui, na vida de Esté, para um futuro próximo para ela, e nós sabemos que foi a origem da festa do Purim, como vimos na lição passada, na lição de número 6. Então, esse período entre
entre o fato de Vasti ser deposta, de Vasti ser destituída da posição de rainha e Esté ser levada, ser feita, se tornar rainha, levam 4 anos. Como sabemos isso? Esté, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: do 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, ou seja, era o 3º ano do reinado de Assuero. Alguns historiadores falam que esse banquete que ele deu, que é quando começa no começo do livro de Esté, esse banquete ele deu antes da sua jornada para tentar conquistar a Grécia, que não teve êxito, né? E quando ele volta, aí ele lembra de Vasti, né? Que diz aqui, o próprio comentarista diz: há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, né? Então, ele, no capítulo 2, como nós lembramos, ele vem e lembra de Vasti, né? Lembra de Vasti e, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, né? E do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Ou seja, ele lembrou de Vasti, ele lembrou da rainha, né, que foi deposta, e do que foi feito e do decreto que havia sido assinado. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Ou seja, aqui, como foi lá na sentença de Vasti, quando Assuero foi aconselhado pelos seus nobres, que disseram: olha, destitui a Vasti, que ela não entre mais na presença do rei, e que se escolha uma outra e se lhe dê a sua coroa, né? No versículo 17, no versículo 19 do capítulo 1, diz assim: que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Ou seja, aqui no capítulo 2, nesse início, exatamente quando começa os eventos que levam a Hadassa ser feita rainha, a tornar-se a rainha Esté, ela começa com o rei lembrando de que precisava de uma rainha, né? Então, passaram-se 4 anos, por quê? Porque lá em Esté, capítulo 2, versículo 16, a gente vê que está dito que assim foi levada Esté ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o início do livro nós vemos que foi no 3º ano do reinado que ele deu o banquete. E no 7º ano do seu reinado, Hadassa, Esté, que é Esté, foi levada ao rei Assuero. Então, dá um período de 4 anos em que o rei ficou sem ter uma rainha, né? O universo da escolha. Então, como que uma judia foi escolhida rainha do reino da Pérsia, né? Porque quando, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que busquem-se para o rei moças virgens e formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Ou seja, as províncias do reino estavam espalhadas por muitas nações. Virgens, todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres. Ou seja, não havia uma definição de procedência das moças, né? Eram de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial das pretendentes, das moças virgens.
A única exigência que se fez era que fossem virgens e formosas. Então, essa era a exigência. E Hadassah se encaixava nessa definição. Era uma virgem e era muito formosa. Quando Deus está no processo, quando Deus está dirigindo o processo, nenhum detalhe fica esquecido, né? Por quê? Porque o concurso foi divulgado na fortaleza de Suzã, chegou aos ouvidos de Mardoqueu, que tinha adotado Hadassah como sendo sua filha, como nós lemos, e ele orienta para que ela vá ao palácio, entre no palácio, se candidate a ser essa mulher que seria, essa jovem que seria escolhida rainha, e Esté obedece a Mardoqueu. Ela nem declara qual era a sua origem, nem declara que era judia. Isso era mais um cuidado de Deus, era Deus dirigindo o processo. Por quê? Porque lá na frente isso seria de vital importância para que Deus desse livramento ao seu povo. Lá nas próximas lições nós vamos ver e entender melhor isso. Havia uma graça especial em Hadassah, como diz em Hadassah ou em Esté. Além de se apresentar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, as 7 moças para lhe assistirem, Hegai, que era o eunuco, as fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Ou seja, Esté achou graça, né? Como achou graça aos olhos de Assuero, ela já vinha, vamos dizer assim, brilhando como uma estrela, que o nome Esté é estrela. Ela já vinha brilhando como uma estrela, achando graça, tendo uma graça especial e achando favor de todos aqueles que estavam ali na casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José também estava com Esté. O Deus que fez com que José, mesmo no cárcere, achasse graça aos olhos do carcereiro, foi o Deus que estava com Esté, conduzindo-a naqueles dias, né? Então, a obediência de Esté a Mardoqueu, né, porque Mardoqueu ordenou que não declarasse qual era o seu povo, nem a sua parentela, ela, não sabemos por que ele disse isso, né, porque o Mardoqueu pensou em ela não declarar isso, mas nós sabemos que fazia parte de um propósito de Deus. E Esté, mesmo sem entender o motivo da proibição, ela obedeceu. Ela obedeceu à risca, porque ela ficou durante 1 ano. Lembrem que no texto da leitura bíblica em classe, o período de preparação das moças, das virgens que iam se apresentar ao rei, era de 12 meses. 6 meses com mirra e mais 6 meses com toda uma série de preparos, né? Então, nesse ano, Mardoqueu não tinha contato com ela, mas Mardoqueu não deixou de se preocupar com ela, de demonstrar preocupação com o bem-estar de Esté. Mardoqueu demonstrava essa preocupação passando diariamente diante do pátio, apesar da casa das mulheres, apesar de não ter esse contato com ela mais próximo, não vê-la, ele procurava saber como ela estava. Esté 2:11 nos mostra isso. Vamos ler também, que diz assim: e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté passava e do que lhe sucedia. Então, ele tinha informações de como é que ela estava, o que estava sucedendo, e isso culmina, né, após os 12 meses de preparação, chega a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. E aí no versículo 17, que está lá na leitura bíblica em classe, diz assim: e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Conclusão, concluímos que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando obedecemos e quando nos dispomos
a estar na presença de Deus, estar sendo conduzidos por Deus, no tempo certo, Ele vai fazer que o seu propósito em nossas vidas seja cumprido. Que você, neste dia, possa estar no centro da vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. E estando assim, nós temos a certeza de que o propósito dele nas nossas vidas irá se cumprir no tempo certo, no tempo de Deus, no Shekinah de Deus. Ele vai fazer na tua vida como fez na vida de Esther, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.